Continuando o nosso estudo do livro Mediunidade e Sabedoria, Carlos Bacelli e Odilon Fernandes. 421. Se estivesse encarnado, como o senhor agiria? Responde, sobre o dirigente, vocês lembram do capítulo anterior, né? O Odilon respondeu: eu procuraria outro centro espírita para frequentar, se o dirigente fosse alguém muito rigoroso ou que não cumprisse o seu papel. 422. E o interesse da maioria? Sempre que o interesse da maioria for o bem de todos, deve prevalecer, sem a exclusão de ninguém, explica Odilon. 423. Existem dirigentes que se sentem os donos do centro? Odilon diz: eles estão equivocados. 424. Alegam que foram idealizadores da obra, que construíram a casa. Odilon fala: podem ter feito tudo isso, mas não podem, com tais argumentos, atrair a presença dos bons espíritos. É curioso como os encarnados acham que podem submeter os desencarnados. Ora, os espíritos comprometidos com a causa não ficam onde a doutrina não é levada a sério. O centro espírita não se torna um centro espírita porque se diz na fachada. Não é a placa do lado de fora que determina, não é? É isso mesmo. 425. Um centro espírita, completa Odilon, pode ser frequentado por toda espécie de gente desencarnada. 426. Pode ser um reduto de trevas? Sim, pode, diz Odilon. E eu conheço alguns. 427. A sintonia com os planos mais altos? Odilon nos diz, é a sintonia do grupo encarnado como um todo. Daí a necessidade de união, amor, trabalho desinteressado. 428. Como o senhor vê as disputas intestinas por cargos de liderança? Odilon fala, é um personalismo à flor da pele. 429. Dizem que é para o bem da casa. E Odilon fala, até que da casa pode ser, mas da causa não. Não há nada que enseje maior infiltração das trevas numa casa espírita do que manobras políticas objetivando cargos de liderança. É importantíssimo. Item 430. Os espíritos podem indicar o dirigente de um centro? Odilon diz, existem espíritos que se imiscuem em tudo e só lhes darem chance. Encarnado cuida da vida encarnada, desencarnado cuida da vida dos desencarnados. Não se deve misturar as coisas. 431. Se acontecer através de um médium idôneo, Odilon nos diz, através de um médium idôneo, tal nunca acontecerá, nem mesmo por sugestão. O médium que a tanto se prestar estará sob perniciosa influência espiritual. Porque, meus amigos, digo eu agora, um espírito digno, um espírito superior, não se imiscui nessas coisas humanas. Ele cuida da parte doutrinária e só. Questão do 432. E então, diz Odilon, o ideal é a única garantia de que o espírita, médium ou não, no pleno exercício de suas faculdades, estará agindo de maneira concetânea com a fé que processa, por lhe ter assimilado os fundamentos, preocupando-se em vivenciá-los na prática. 433. Dizem que antigamente os espíritos indicavam os dirigentes dos centros nas sessões mediúnicas. Odilon fala, se isso ocorria nos primórdios da doutrina, é porque os seus adeptos não contavam com o farto material bibliográfico de que hoje dispõem e nem com o mínimo de experiência que lhes conferisse o necessário discernimento nas decisões a serem tomadas. Já são outros tempos. Item 434. O que mais habilita o espírito a exercer um cargo de liderança? Será o seu conhecimento da doutrina? Diz Odilon, não, a sua exemplificação. Meus amigos, há quem conheça as escrituras de cabo a rabo, mas, no entanto, continua sendo um déspota, não é? Fazendo tudo atravessado. Item 435. O conhecimento doutrinário? Completa Odilon. O verdadeiro conhecimento doutrinário transcende toda e qualquer informação de mero caráter teórico.
Há espírita muito bem informado, sem a menor preocupação com a vivência do Evangelho. E eu conheço até alguns que nem leem o Evangelho. 436. Sob o pretexto de defender a pureza doutrinária, Odilon continua, muitos extrapolam e acabam mostrando-se por fora como se encontram por dentro. O Espiritismo não carece de quem, para defendê-lo, não mede consequências em suas palavras e atitudes. 437. Doutor Odilon, o senhor me desculpe se por vezes volto a insistir em assuntos que já foram abordados. Odilon fala, sigamos adiante. Os temas da mediunidade são inesgotáveis e depois, do ponto de vista pedagógico, é interessante que busquemos outro enfoque para o mesmo assunto. 438. De maneira geral, as comunicações mediúnicas, nas chamadas sessões de desobsessão, não são contestadas quanto àquelas em que os espíritos procuram se identificar. Não é curioso? Odilon completa. A questão básica é que os espíritos que se comunicam no anonimato não incomodam tanto os patrulheiros da mediunidade. Vou ler de novo a resposta. A questão básica é que os espíritos que se comunicam no anonimato não incomodam tanto os patrulheiros da mediunidade. 439. Será que é porque lhes faltam elementos de identificação? Não, diz Odilon, é porque os espíritos considerados sofredores não colocam o instrumento mediúnico em evidência. 440. E os chamados benfeitores? Incomodam, diz Odilon, uma vez que se pressupõe equivocadamente que os médiuns que servem de intérprete aos benfeitores espirituais se caracterizam por certa elevação. E completo eu. Não, isso não quer dizer nada. O médium pode receber todo e qualquer tipo de espírito a serviço do bem. A serviço do bem. Não é verdade? 441. Trata-se então de uma pressuposição equivocada. Diz Odilon, não se avalia a qualidade de um médium apenas e tão somente por ser aquele instrumento de espíritos esclarecidos. 442. Pode ser, completa Odilon, que sob o aspecto mediúnico, um que se consagre preferencialmente ao trabalho, junto às entidades infelizes, concedendo-lhes passividade nas sessões de desobsessão, seja considerado melhor médium, porque afinal de contas ele tolera tal situação. 443. Então não significa que os médiuns psicógrafos sejam mais úteis que os psicofônicos? Odilon completa. Jamais o foram. Inúmeros médiuns que se devotam à psicografia são coautores de produções questionáveis, tanto doutrinária quanto literariamente. 444. Seriam mais úteis? Diz Odilon, se abdicassem da psicografia, concentrando esforços na psicofonia, na mediunidade dita de incorporação. 445. E por que não o fazem? Odilon diz, porque talvez a mediunidade psicografa lhes traga certa notoriedade. 446. No íntimo isso é vaidade? Sim, diz Odilon, embora não nos convenha generalizar. Existem médiuns psicógrafos que realmente fazem um trabalho proveitoso. O próprio Bacelli, meus amigos. O Bacelli é psicógrafo, não é verdade? Também psicógrafo. 447. A maioria? Não, meu filho, diz Odilon. Fazemos parte da maioria. Precisamos nos esmerar. 448. Há médiuns, então, que se precipitam com as suas publicações? Um pouco, diz Odilon. Um pouco mais de tempo, obteriam coisas melhores, ou no mínimo, menos suscetíveis de crítica. 449. Psicógrafos de qualidade regular? Diz Odilon, poderiam ser excelentes médiuns psicofônicos. 450. Por que a fixação na psicografia? Pelo sucesso alcançado por Chico Xavier. Todo mundo quer ser Chico Xavier. Por hoje terminamos. A próxima leitura é o último dessa série, certo? Este aqui é o penúltimo, o próximo terminamos o livro. Por hoje ficamos aqui. Abraços.